se eu lesse um thriller de mistério com vocês tentando desvendar o final do livro antes de terminar ele? E se a gente fizesse isso hoje? Uhum. Olá, eu sou a Thay e esse é o Thay Te Conta. Aqui eu vejo séries, leio livros e tenho opiniões. Se você é um inscrito novo, seja muito bem-vindo. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, fãs de trailers. Eu nunca li A Paciente Silenciosa, apesar de ser uma grande, grande fã mesmo, real, oficial de trailers. Eu sou obcecada por livros de mistério, principalmente se for suspense psicológico, que é o que me foi dito que esse livro é. Todo mundo que conversou comigo, que já leu esse livro, disse que ele é incrível e ficou obcecado por esse livro, não conseguiu parar de ler, ficou pensando sobre esse livro durante semanas e continua, às vezes, acordando no meio da noite pensando sobre esse livro e blá 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 blá, um mistério completamente surpreendente, não poderia imaginar o final. E eu nunca li. O que eu sei sobre esse livro é absolutamente zero. Meu ponto é que, na minha cabecinha, eu sou muito boa em descobrir o mistério antes de terminar o livro, entendeu? Tipo assim, formada, graduada em ler thrillers, ok? Assim, Agatha Christie não me pega. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. Vai ser muito feio pra mim se eu for passar a perna nessa história. Mas o importante é se divertir. Mentira! Não sei absolutamente nada sobre esse livro, exceto a sinopse, que eu lerei agora. Deixa eu ver no Kindle quanto tempo tá dizendo. O Kindle tá dizendo que eu termino o livro em 4 horas e 30 minutos. Meu objetivo é tentar gravar esse vídeo no máximo em 2 dias, porque meu déficit de atenção grande, minha paciência pequena. Não, eu não quero adicionar nada ao carrinho, eu quero ler a sinopse. Eu falei que eu não sei absolutamente nada sobre esse livro, mas eu entrando nele, nessa jornada com vocês, com 2 conhecimentos. Um, o de que todo mundo que falou comigo sobre ele absolutamente amou, né? Falou muito bem, falou que eu ia adorar, ia ser uma experiência incrível, nunca mais ia esquecer sobre. 2, o único livro que eu já li desse autor foi As Musas, que assim, top 5 piores livros que eu já li na minha vida. Então, eu tô entrando nessa jornada com esses 2 conhecimentos. Existe, obviamente, um grau absoluto de parcialidade aqui. Eu não, né, já não me já sei quanto for ruim, já tô com uma crítica, né, um instinto natural de criticar. A oportunidade do Alex me convencer de que ele não é o autor merda, que o outro livro, nossa senhora. Então, ou ele me ganha aqui, ou ele recupera a reputação dele comigo aqui, ou eu entrego ele pra Christie de vez. Mas vamos ler a sinopse. Alicia Barrison tinha uma vida perfeita. Uma pintora famosa, casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres que dá pra ver o parque de Hampstead Heath. Acho que se fala assim. Certa noite, Gabriel, seu marido, voltou tarde para casa depois de um ensaio para Vogue. De repente, a vida da Alice mudou completamente. A Alice tinha 33. Essa sinopse é mal escrita, hein? Quando deu 5 tiros no rosto do marido e ela nunca mais disse uma palavra. Nem ele. A recusa de Alicia a falar ou dar qualquer explicação transforma essa tragédia doméstica em algo muito maior, um mistério que atrai a atenção do público e aumenta. Música, você tá me chamando sério. Aumenta ainda mais a fama da pintora. Entretanto, enquanto seus quadros passam a ser mais valorizados do que nunca, ela é levada para o Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na zona norte de Londres. Enquanto isso, Tio Faber, que é psicoterapeuta forense, que espera há muito tempo por uma oportunidade de trabalhar com a Alicia, e tem certeza de que é a pessoa certa para lidar com o caso. No entanto, sua determinação para fazê-la falar e desvendar o mistério de por que ela tirou o marido o arrasta para um caminho tortuoso, que sugere que as raízes do silêncio de Alicia são muito mais profundas do que ele jamais poderia imaginar. Porém, se ela falar, ele será capaz de ver a verdade. A Ciência Silenciosa é um thriller psicológico impactante com um mistério envolvente com um final eletrizante que faz o leitor questionar tudo comigo. Sério, quem escreveu esse sinopse? ChatGPT? Horrível. Já ficou grande demais essa introdução. Muito maior do que eu queria. Então, vamos lá. 1 hora depois. Ok. Comecei agora. E começa com um epílogo, que é uma entrada do diário da Alicia. Nossa, suponho eu protagonista, já que né, comecei a ler agora. Então eu vou ler só o finalzinho. Ela fala, não, eu não vou escrever sobre isso. Esse tipo de diário vai ser uma coletânea de regras, ideias e imagens que me inspiram artisticamente, coisas que trazem um impacto criativo em mim. Eu só vou escrever coisas positivas, felizes, pensamentos normais. Por que eu fazendo isso? Deixa nenhum pensamento doido permitido. Partiu. Aí tem uma citação de Freud, né? E capítulo iremos ler agora. Tendo lido apenas esse epílogo, estou tendenciosa a suspeitar do marido. Mas eu aceito suspeita do marido, porque né, não precisa do marido. 2 horas depois. Então, líssimo.
Eu ficar na minha frente. Eu ficar na minha frente. Oh, Deus. Fica assim aqui. Li 5 capítulos até agora. E eu resolvi parar no 5º capítulo, porque eu vi que o livro é dividido em 3 partes. Eu acho que tem mais ou menos 10 capítulos em cada parte. Então eu acho que dar apresentação a cada 5 capítulos faz sentido. Então, até o capítulo 5, o que a gente descobriu até agora? Sim, veja tudo. O tio começa com uma leve, não sei se seria leve, uma perturbadora obsessão com a Alicia. Eu já não acho que ela matou o marido. Ou então, sei lá, talvez ela tenha matado o marido numa, não sei, num surto psicótico, meio que não foi ela, mas eu acho que tá muito óbvio ela ter matado o marido, sabe? Eu acho que tem alguma coisa aí, não sei, talvez outra pessoa tenha matado. Tem alguma coisa, não sei. Esse primeiro capítulo é o tio explicando como os acontecimentos do crime ocorreram. Tipo, pelo menos o que todo mundo sabe, que a mídia sabe, o que a polícia sabe, que obviamente tem algum mistério ali. E aí, o que se sabe é que a vizinha deles ouviu os tiros, então a vizinha chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá, eles se encontraram a casa toda no escuro. E não sei por que eles acenderam, tipo, tochas assim pra poder iluminar de folha. Não sei se isso quer dizer que a energia da casa havia sido cortada. Pode ser que sim. Não ficou claro. Ele só disse que a polícia entrou lá com tochas. Não sei por que usou lanternas, não sei por que não acendeu a luz. Mas enfim. Você encontrou o tio, perdão, o Gabriel, né? O marido da Alicia. Sentado numa cadeira, amarrado, tinha tomado 5 tiros no rosto. E os miolos, né, as partes dele, tudo vindo na parede atrás dele. A Alicia estava parada, petrificada, em frente à lareira, vestida de branco como um fantasma. A polícia foi falar com ela não só não respondeu, como ela não dava nenhuma expressão de que estava tendo noção do que estava acontecendo. Até que eles notaram que tinha uma faca aos pés dela e que os pulsos dela estavam cortados. Então, quando eles tentaram socorrer, ela foi a única momento em que ela reagiu. Aparentemente, ela não queria ser salva. Mas aí, foi levada para o hospital, foi tratada. E quando liberada do hospital, ela recebeu alta, ela ficou em prisão domiciliar por um tempo. E durante esse período em prisão domiciliar, ela freneticamente fez uma pintura, que foi a única coisa que ela, teoricamente, falou sobre o caso, porque ela nunca mais falou de novo. E uma pintura meio bizarra, né? A pintura é um autorretrato dela em pé no estúdio dela em casa, em frente ao cavalete com uma tela em branco. Só que apesar. Ah, ela tá nua. Essa pintura também. Só que apesar dela estar em frente a um cavalete em branco, ela tá segurando um pincel que tá pingando vermelho. Tinta, sangue, não sabemos. Na pintura também, ela tá virada pra trás, assim, olhando, né, pra quem tá olhando pra pintura, com a boca aberta. E aí no cantinho de baixo, assim, da pintura, tá escrito em letras gregas, Alceste. E aí, o que que é Alceste, você me pergunta? Também não sabia, fui pesquisar. A Rainha de Félice, ela é lembrada porque ela se sacrificou no lugar do marido. Acontece o rolê lá e o marido dela vai ser assassinado porque ele foi condenado ao reino dos mortos. E aí existia a possibilidade de alguém tomar o lugar dele, seja esse alguém até mesmo os próprios pais, que já eram idosos, ou amigos, porque ninguém quis se oferecer para salvar a vida do marido dela. E aí ela se ofereceu no lugar do marido e fez. Então ela é conhecida por esse grande eh, voto de amor e blá blá blá. Esse é o lore. É importante ter feito essa pesquisa, sim, porque com certeza ele não colocou isso aí à toa na história, né? Vai ter um motivo pelo qual eu não acho que ela só tenha matado o marido, porque por que jogar essa mitologia de uma mulher que se sacrifica pra salvar a vida do marido ali? Aí entram várias questões. Será que ela matou ele achando que matar ele ela estava salvando a vida dele por algum motivo? Não sabemos. Um outro ponto é que só tinha ela na casa, não tinha mais ninguém, e também só encontraram as digitais dela na arma. O que não significa nada. Alguém pode ter limpado a arma e colocado na mão, mas enfim. Aí, obviamente, uma história assim, né? Mulher assassinando o marido a sangue frio virou um circo midiático. Muita gente ficou obcecada por esse caso. A mídia vê ela como uma grande psicopata. Tipo, ela é a Elizabeth Sunaga ali de Londres do tempo. Inclusive, quando estava acontecendo o julgamento, a galeria que representava ela, onde ela expunha essas pinturas, resolveu fazer uma exibição dessa pintura que ela fez logo depois que o marido morreu, ou foi assassinado, ou que ela o matou. E é por isso que todo mundo sabe como é que é a pintura. Inclusive, o tio foi lá e viu a pintura em tempo real, ao vivo, de perto, sei lá como fala. E mexeu muito com ele. Quem é ele? Ele é um psiquiatra forense que é especializado em experiência em tratar pessoas como a Alicia, né, que em sua grande maioria, que por algum motivo cometeram algum crime, mas que tem ali um transtorno mental, alguma coisa. Só que assim, ele tem uma. Não é só que ele fica
cientificamente curioso pela Alicia. Dá pra ver pela maneira como ele fala que ele tem uma obsessão por ela, é um fascínio meio mórbido, eu diria. E é como se ele a visse ao mesmo tempo como um pet, mas também como um experimento científico, sabe. Ele vê das 2 formas. E ele fantasia, a oportunidade ou o momento de poder tratá-la, de poder curá-la. Inclusive, faz uma comparação, compara ela como se fosse um carro quebrado, de a maneira como dá pra consertar um carro, ele quer consertar ela. E ele fala: "Eu queria ajudá-la a ligar de novo", tipo ligar um carro. Ajudar a Alice a contar a história dela, a se curar, a estar bem. Eu queria consertá-la. E ele sempre se refere a ela assim, tipo, ele quer consertá-la, como se ela fosse um objeto quebrado. O que me dá um, né, me dá um, eu não gosto dele. Zara, não sou muito fã do Tio. Um pouco chato estar na cabeça de um personagem que você já não foi da cara nos primeiros capítulos, mas não vai ser a primeira nem a última vez que isso acontece comigo. Aparentemente, no julgamento dela, se descobriu que ela tem um longo histórico de dificuldade com a saúde mental dela. Não se explicou que dificuldade é essa, se ela foi diagnosticada com algum transtorno, se a questão é um trauma de infância. Não se explica muito bem isso, mas por causa disso, um psiquiatra forense conseguiu convencer o juiz a tratá-la como, né, paciente, e aí ela foi condenada a ser colocada tipo um manicômio judiciário, uma instituição psiquiátrica para tratar pessoas que, em sua grande maioria, cometeram algum tipo de crime, mas que têm algum transtorno. Esse carinha gerencia essa instituição, é um psiquiatra chamado Diómedes, ele é grego. Tá pegando isso, Tia, de referências pra Grécia nesse livro? Não sei se você tá pegando. Esse carinha, supostamente, ele tem métodos não ortodoxos de tratar seus pacientes. Quais? Não sabemos, mas é suficiente pro chefe do tio ter dito a ele que era uma loucura ele querer trabalhar com esse cara, quando ele falou que ele ia trabalhar com esse cara, e que ele provavelmente ia ficar sem emprego nos próximos 6 meses, que não ia dar certo ele trabalhar com esse cara lá. A única coisa que a gente sabe sobre esse cara até agora é que ele gosta de fazer terapia em grupo. Mas para além disso, não se explicou muito. Mas já se passou 6 anos que o crime aconteceu e o tio descobriu que abriu uma vaga de psicoterapeuta lá nessa instituição e aí, obviamente, ele rapidamente se candidatou porque o sonho da vida dele é tratar a lixa. Mesmo que a vaga não é especificamente para cuidar dela, né, mas na cabeça dele é a oportunidade dele de tratar a lixa. As coisas só começaram a acontecer nesse livro, capítulo 4. Até então, o monólogo enorme dele contando toda essa história pra gente. Chato, chato. Nesse monólogo também, o Tim explicou que ele teve uma criação traumática com um pai que provavelmente tinha um transtorno de personalidade não diagnosticado. E aí o pai dele, ele, tipo, do nada estava bem, do nada estava mal, tinha umas explosões de raiva extremamente violentas que não tinham um gatilho específico, eram do nada, então eles nunca tinham como se preparar para isso. Ele descontava essa raiva sem motivo dele agredindo o filho e a esposa. Então o tio foi criado com essa vida traumática que resultou em certas sequências para ele na vida adulta, inclusive chegou um ponto na faculdade onde ele chegou a tentar o suicídio. Foi bem sucedido, obviamente, e aí ele começou o tratamento com uma psiquiatra e foi aí que ele descobriu o mundo da psiquiatria, gostou e quis seguir esse mercado. E aí é que mais ou menos se faz uma ponte. Ele diz que ele tem esse fascínio todo pela lixa porque ele se vê nela, ele sente uma grande conexão com ela, porque ele tem todos esses traumas, já teve meio que um surto psicótico, e ele sente que ele poderia ter tido esse destino, sabe? Ele poderia, em algum momento, se não tivesse tratado, ter perdido o controle e ter ido parar na prisão e, sei lá, assassinado alguém. Só que 2 pontos. A gente não sabe se a Alicia foi tratada, porque não foi comunicado isso pra gente até agora. 2, não vejo ligação nenhuma entre a história dele e a história dela. Começa com ele chegando nessa instituição psiquiátrica pra trabalhar e ele é recebido pelo enfermeiro-chefe, Yuri, que desde de cara gostei dele, achei ele legalzinho. Também conhece a chefe de segurança, Stephanie, que parece bem rígida, com segurança, então, significativo de que provavelmente dá uma treta brava lá. E ela dá pra ele um dispositivozinho que é tipo um alarme. Eu acredito que esse, se você for atacado por algum paciente, você aperta aquilo ali, e daí a segurança vai te ajudar. E aí o tio fica animado com a possibilidade de logo conhecer a lixa e nem quer se situar aqui. Tá procurando a lixa desesperadamente e não consegue encontrá-la. De repente, uma mulher uma paciente que parece no meio da reunião tacar 2 tacos de golfe no meio assim, da roda e começa a gritar que eles não tinham consertado a sinuca, não sei o quê. Enfim, no meio dessa confusão, ele acaba percebendo que ele estava sentado de frente para a lixa na roda. Ele não a reconheceu porque ela tá irreconhecível, ela tá apática, ela tá
basicamente no estado vegetativo. Aí ele termina o capítulo dizendo: todas as minhas dúvidas foram embora. Eu me decidi que eu não ia parar até que a Alicia se tornasse minha paciente. Eu não tinha tempo a perder. A Alicia estava perdida. Ela estava perdida. E eu tinha a intenção de encontrá-la. É aqui que eu parei. 3 horas depois. Última atualização antes de eu ir pra academia e depois vou voltar, eu já tava dormindo. Provavelmente a próxima atualização só amanhã, então vamos lá. O que a gente aprendeu do capítulo 5 ao capítulo 10? Bom, o tio vai ter assado o Dr. Diomedes pra poder pedir a ele pra deixar a lixa sobre os cuidados dele. E o Diomedes basicamente dá uma gargalhada, né? Ai, querido, tipo assim, beleza, eu tô aqui há 6 anos tentando fazer ela falar, mas se você acha que consegue, vai lá, tenta à vontade. Eu não ouvi o que eu ouvi? Nessa conversa também, ele acaba soltando pro tio que o instituto ele tá com alguns problemas. Parece que ele é financiado por um trust, não sei se de alguma família, alguma empresa, e esse trust não tá convencido de que o instituto tá valendo a pena, porque eles estão com problemas de muito staff, estão com quase nenhum paciente, provavelmente porque a grande maioria dos pacientes que estão internados em nenhum tempo não tem progresso, então outras pessoas não são mandadas pra lá, e aí eles estão à beira do colapso, à beira de serem fechados e estão com a corda no pescoço. E concordam em deixar o tio passar, sentar pra ter uma sessão de terapia com a Alicia, e quando isso acontece, é exatamente o que é esperado, a Alicia não fala nada com ele. Então, ele começa a ler o arquivo dela e ele descobre que a Alicia foi criada por uma tia Lídia, depois que a mãe dela morreu num acidente de carro. Ele também descobriu que assim que ela chegou lá no Instituto Grove, ela tentou de várias maneiras pra tirar sua própria vida e ela teve que ficar em acompanhamento, 2 pessoas acompanhando ela o tempo inteiro. Alto risco pra integridade física dela. 3 semanas depois dela chegar no Instituto Groove, ela teve uma altercação, teve um desentendimento com a Elfie, uma outra paciente que a gente conheceu antes no livro por ela ter aparecido no meio de uma reunião tacando os tacos de golfe quebrados na frente de todo mundo. Ela e a Elfie se desentenderam na cantina e ela quebrou uma bandeja de plástico e tentou cortar a garganta da Elfie. Depois do trabalho, o tio também foi tomar uma com o Yuri, né, nosso querido enfermeiro-chefe. E aí o Yuri contou várias coisas pra ele sobre como ele é a pessoa mais próxima da lixa aqui dentro. Ali dentro, ela gosta mais dele do que ela gosta da maioria dos terapeutas, blá blá blá. Mas ele também contou uma história estranha sobre como no primeiro casamento dele ele tava infeliz e aí ele se apaixonou por uma vizinha e começou a andar atrás dessa mulher o tempo inteiro. Na esperança de que ela ia olhar pra trás um dia e querer viver uma linda história de amor com ele, mas na verdade a mulher só virou e falou: você é psicopata, para de me seguir, você é louco. E hoje ele conheceu uma outra pessoa e ele se deu super bem. Meu microfone descarregou, então me perdoem se o restante do áudio dessa parte ficar uma merda. Eu vou tentar salvar, mas enfim. Eu acho que isso só serviu pra ser uma brecha pro Tim poder contar que ele tem uma esposa. Apesar de até agora, quase 10 capítulos, ele ainda não ter mencionado a mulher em nenhum momento. Ele tem uma esposa chamada Katie, ela é uma atriz, eles não têm absolutamente nada em comum, na minha opinião. Mas o mais interessante é que eles começaram um relacionamento traindo os parceiros com quem eles estavam antes. Diz ele que ele é totalmente obcecado por ela, ela é a luz da vida dele. Quem ele seria sem ela, completamente apaixonado pela Katie. Mas, na minha opinião, ele parece muito mais obcecado pela lixa. Então, vamos lá. Minha suposição do que eu acho que pode acontecer até agora. Com certeza, a história da Alceste não foi jogada aleatoriamente. Tem alguma coisa aí do motivo pelo qual a lixa matou o marido. Até então, eu ainda tô com dificuldade de acreditar que ela é 100% culpada. Eu ainda acho que tem alguma coisa ali. O tio, estranho, já não gostei dele desde o começo. Não gosto da maneira como ele fala da lixa. Tipo, quero consertá-la. Quero clarear a mente dela. Ele me parece meio líder de culto. Essa história do Yuri, não sei, perseguição da vizinha. Ou isso serviu pra ser tipo um red herring pra tirar a gente do rumo e fazer suspeitar do Yuri sem necessidade. Ou ele de fato não é muito bom caráter, como eu achava que ele fosse. Mas é isso. 2000 anos depois. Hello! Eu esqueci de ligar o microfone. Então, eu perdi todo o material desse vídeo que eu gravei de manhã. E aí, eu fiquei com raiva. E não de mais nada até agora. E só sentei até agora, 4 horas da tarde. Quer focar? O que tá no mundo cinema? São 4 horas da tarde. Stop it. Get some help. Vamos lá. Antes de eu atualizar, uma coisa que eu quero dizer é que assim, no sentido do que eu tô achando desse livro. É o pior livro que eu já li? Não. Absolutamente não. Me lembra muito o livro O Paciente, que se eu achar de quem é esse livro, eu vou botar uma foto dele aqui. Uma premissa muito parecida, mas eu achei que o Paciente foi mais fluido. A leitura eu consegui engatar melhor. Ou então, sei lá, naquela época
Eu tinha mais saco pra esse tipo de leitura. É que agora, honestamente, se eu não tivesse me comprometido a terminar esse vídeo, eu não acho que eu ia terminar esse livro. Pessoas que disseram pra mim que esse é um dos melhores livros que vocês já leram na vida de vocês. Quais foram os outros livros que vocês já... Mentira, gente, eu não tô aqui pra julgar a leitura de vocês. Se você gostou desse livro, foi um dos melhores livros que você já leu, tipo... Só não funcionou pra mim. Não sei por quê. Pode ser que eu só não goste da escrita desse autor mesmo. Eu também não gostei do outro livro dele que eu li. Assim, em comparação ao outro livro, até agora eu tô achando esse um pouco melhor. Sim, tudo vai depender se o final vai ser bom. A gente terminou no capítulo 10 e depois disso eu consegui ler, entrar na parte 2 e ler mais 13 capítulos da parte 2. A parte 2 começa com umas entradas do diário da Alicia de novo. Eu acho que o meu maior problema com ele é que eu não gosto de ficar na cabeça do tio. Eu acho ele chato, eu acho ele choramingão, eu acho ele... Mas é que o tio é chato pra caralho. Começa, ela tá falando sobre como tá uma onda de calor absurda em Londres e ela tá passando o dia passeando no parque ou então caçando cafeterias que tem ar-condicionado, porque eles não têm ar-condicionado em casa, como é comum, né? Casas em Londres. Num desses passeios, ela tá se lembrando memórias da infância e ela comenta sobre andar de bicicleta, não sei o que, passear com a mãe e o Paul. Quem é Paul não sabemos ainda, mas a gente foi descobrir logo logo, calma. E também foi nesse relato que a gente descobriu que a mãe dela, na verdade, não morreu num acidente de carro. A mãe dela se unalived, entendeu? Ela tava no carro junto porque a mãe colocou ela na cadeirinha do bebê. Ela é muito pequena, eu acho que na verdade o acidente tinha acontecido com ela mais velha, mas não, ela é bem bebezinha. E colocou ela na cadeirinha e dirigiu em direção ao muro. Então, ela por algum milagre sobreviveu e a mãe não. Ela tem medo de que ela vai desenvolver os mesmos transtornos que a mãe. Ela ainda não especificou quais são esses, mas eu acho que a mãe dela foi diagnosticada com alguma coisa. Ela tem medo de um dia ter o filho e acabar, né, seguindo o mesmo destino, isso ser um ciclo vicioso. E aí, eu acho que por conta de todo esse peso que ela carrega dentro de si, nunca tratou disso direito, ela acaba colocando muito peso emocional dela em cima do marido, em cima do Gabriel. Eu não acho que eu li o suficiente sobre os momentos em que o Gabriel aparece pra dizer se ele alimenta isso ou não. Mas a Alicia trata o Gabriel como se ele fosse o Senhor Jesus Cristo, o grande salvador da vida dela. Ela idolatra o Gabriel, tipo, Deus no céu, o Gabriel na terra. Ela coloca ele num pedestal. E, inclusive, nesse período, ela tá trabalhando numa pintura que é tipo uma releitura de Jesus, entendeu? De Jesus na cruz. A pintura é tipo isso. E sem perceber, inconscientemente, ou conscientemente, sei lá, subconscientemente é a palavra que eu tô procurando, ela pintou o rosto do Gabriel. Ela fez o Gabriel nessa pintura. Eu acho que isso é uma maneira não muito sutil no livro falar pra gente como ela o vê como seu Senhor Salvador, entendeu? Meu Deus! Jesus! Ela, inclusive, fala que ela tinha amigos, ela saía com umas pessoas quando ela era jovem, mas que depois que ela conheceu o Gabriel, ela abandonou todas elas porque ela só precisa do Gabriel. E isso é muito, muito tóxico. O Christian acredita que a Alicia seja borderline. Christian, eu acho que eu não expliquei ainda, o Christian é um outro psicoterapeuta que trabalha lá no Instituto Grove. E ele e o tio se conhecem de uma outra instituição que eles trabalharam juntos e o tio não vai com a cara dele, tá? Ele não gosta muito desse cara, esse cara também não gosta do tio. Tem uma inimizade ali. Era ele quem tava tratando a Alicia e foi ele quem decidiu, eu acredito, a dosagem da medicação dela agora, porque ele acredita que deixar ela dopada é a melhor solução, já que ela tá sempre tentando se ferir ou ela tá sempre atacando os outros. Ele também falou que, pra além dele achar que ele é borderline, ele acha que ela não tem nenhum problema de fala. Ele não acha que o trauma do que ela fez causou um impedimento físico dela conseguir falar. Ele acha que ela só não fala porque ela não quer mesmo, que ela faz a escolha de não falar. Enquanto que o tio continua achando que é o trauma, foi o acontecimento que causou esse impedimento da fala dela. Ele acha que se ela pudesse, ela se comunicaria, vamos dizer assim. E conseguiu convencer o Christian e o Diomedes a diminuir a dosagem da medicação dela. Então, depois de alguns dias, ela tá menos dopada, tá um pouco mais lúcida. E aí, ele resolve sentar pra fazer uma sessão com ela de novo. A sessão passa do mesmo jeito, ela não fala nada. Mas aí, no final da sessão, ele diz pra ela, tipo assim, olha, Alicia, eu quero te ajudar a te consertar. Eu não sei se ele usa o termo consertar, mas ele fala, eu quero te ajudar a ver claramente as coisas, eu quero que você conte com a minha ajuda pra se comunicar. E aí, ela voa
em cima do homem. Ela ataca ele, pega a cabeça dele, começa a bater a cabeça dele na parede. E aí ele tenta pegar aquele botão de alarme pra chamar ajuda, mas escorrega da mão dele. E ela agarra o pescoço dele. Ela agarra o pescoço dele, aperta com tanta força que ela consegue machucar com as unhas aqui. Ela faz vários machucados. Eventualmente ele consegue apertar o botão, a ajuda vem correndo. Precisava de 4 enfermeiros pra tirar ela de cima dele. Ela é medicada numa dosagem altíssima e fica dopada. Só que por um curto período de tempo. O Tim vai lá na sala do diretor, né, do Diomedes, e ele tá certo que o Diomedes vai dar um esporro nele, vai falar, eu te avisei, não vai querer mais manter a dosagem da medicação dela embaixo e tal. Só que, na verdade, ele chega lá e estão outros psiquiatras, tá o Christian, tá uma outra mulher, tá a chefe de segurança, a Stephanie. E quando o Diomedes conversa, pergunta ao tio se isso desencorajou ele, se ele passou a ter medo da Alicia, ele não quer mais trabalhar um ano com ela, e o tio responde que não, que ele acha que essa agressividade dela é uma forma de comunicação, de certa forma. O Diomedes acha ótimo e dá a ele 3 semanas pra ele conseguir fazer a Alicia falar. Aí a gente corta pro tio chegando em casa e a gente descobrindo que ele é viciado em Mary Jane. Tudo que esse autor apresenta como um fato novo sobre esse personagem pra gente, ele apresenta em longos e descritivos parágrafos, monólogos desse personagem. É escrito tão floreado, tão poético, que me parece que o Michael Leeds, nunca, não só experimentou, mas também nunca conviveu com uma pessoa que fuma. Além disso, ele é viciado e a esposa dele não faz a menor ideia. Eles estão casados há 9 anos, ela nunca descobriu. O que é muito inacreditável, sobretudo porque ele fuma na sala. Ok. E aí que tá, essa parte me lembrou amargamente porque eu quase não leio livros escritos por homens. Porque quase sempre tem essa escrita pretensiosa. E não pode só falar que o cara é viciado em marihuana. Ele não pode só, sei lá, dar a entender que supre um vazio dentro dele e tal. Não, ele tem que fazer todo um monólogo de 5 páginas com palavras debuscadas de vocabulário, sabe? Pra dizer que não é porque ele gosta, não é porque ele é um angoeiro. É porque não, tá? É porque que tem a questão do trauma, entendeu? Tem a questão do trauma. Tapadíssimo. E não era de endorfina, ele leu um e-mail da esposa e descobriu sem querer que ela está o traindo. E assim, não me surpreende, já que os dois começaram o relacionamento deles traindo outras pessoas, mas também não me surpreende porque até agora, da uma interação que o livro mostrou dela com ele, eu não vi nada em comum, não tem nada a ver. Então eu não sei nem porque eles estavam juntos em primeiro lugar. Eu não sei se ele de fato leu isso, ou se ele teve, tipo, um episódio meio psicótico, entendeu? Se ele imaginou aquilo. Porque ele ainda não confrontou ela. Até onde eu cheguei da leitura, ele ainda não confrontou a esposa sobre. Mas ela descobriu o estoque dele escondido e confrontou ele sobre isso. Então, a gente sabe que ele de fato estava chapado. Mas será que ele de fato leu aquilo? Ou será que ele tá imaginando a cabeça dele? Porque ele é bem doido, então não sei. O mundo dele caísse até agora, toda vez que ele mencionava a Katie. Ele falava como ela é a luz da vida dele, a mulher mais maravilhosa, heroína, salvadora e tudo aquilo que ele precisava, e alguém que era impossível ele resistir. Agora ela é, tipo assim, uma baranga, cretina, egoísta que jamais o amou, jamais o entendeu, jamais o viu. E eu entendo que você descobrir que o seu parceiro de tantos anos tá te traindo é uma decepção assim, né, imensurável. Eu também não acho que você simplesmente para de sentir amor por essa pessoa em segundos, como é o caso dele. Eu sinto que esse livro, essa série de monólogos, é tipo você ler um textão daquele cara que ficava te mandando várias mensagens no Stories, aí eventualmente você começa a conversar com ele quase que por constrangimento, e aí um dia ele fica com raiva de você e manda um texto enorme, porque toda vez que ele te chama para sair, você dá uma desculpa. É a mesma vibe. Mas enfim, no dia seguinte ele meio que descontou a frustração dele na Alicia, e aí ela não atacou ele, mas no final da sessão ela saiu correndo, foi embora. Eu escrevi nas minhas anotações, capítulo 10, eu não aguento mais ele se lamentando pela Katie. Aí eu também escrevi que eu acho curioso que até agora eu não vi esse homem trabalhar praticamente nenhuma vez. Tipo, o que ele faz o dia inteiro nesse instituto? Eu não sei. Bom, uma coisa interessante que ele fez foi conversar com a Elf. Lembra aquela mulher do taco de golfe que acabou tendo um desentendimento com a Alicia. A Alicia tentou cortar a garganta dela assim que ela entrou no instituto. Ele perguntou a Elf sobre essa ocasião e o que a Elf tinha falado pra Alicia que fez ela responder dessa forma. E ela disse que ela perguntou a Alicia se o marido dela mereceu o que ela fez.
E também perguntou como é que ele ficou parecendo depois que ela estourou os miolos dele, mas foi isso que fez a Alicia surtar. E aí, depois disso, ele finalmente conseguiu ir conversar com o cunhado da Alicia, que ele descobriu que é advogado dela. E aí que a gente começa a obter realmente informações relevantes pra essa história. Por quê? Porque esse cunhado, ao contrário do que eu inicialmente pensei, ele não é fã da Alicia, não, tá? Ele disse que ele só tá representando ela porque seria isso que o irmão dele queria. O irmão dele era muito obcecado por ela, idolatrava a Alicia. Toda essa visão que eu falei, que eu acho que a Alicia tem do marido, ele deu a entender que o irmão dele tinha essa visão da Alicia, o que não bate, né? Ou a Alicia idolatrava o Gabriel, ou o Gabriel idolatrava a Alicia. Então, quem tá falando a verdade? Mas enfim, o Max disse que ele não entendia isso, não achava que a Alicia merecia, e principalmente depois do ocorrido que aconteceu, quando ela tentou se depois da morte do pai dela. E aí, o tio não sabia disso, então provavelmente não estava nos arquivos médicos dela. O Max contou que depois que o pai dela morreu, ela tomou vários remédios e tentou ir dessa pra uma melhor, não conseguiu. Ele odeia a Alicia e ele não vai falar nada sobre o relacionamento dos dois, ele não vai passar nenhuma fofoca. Se o tio quisesse alguma fofoca, mandou ele procurar com outras pessoas. Quando o tio tava saindo do escritório, a secretária do Max, que também é noiva dele, ela virou pra ele e falou assim: olha, se você quer saber detalhes mais profundos e íntimos da vida da Alicia, você devia procurar o primo dela, Paul. Paul é o primo dela. Você deveria procurar o primo dela, Paul, porque eles eram muito próximos e ele vai saber te descrever como ela era antes de tudo acontecer e tal. Ela ia falar mais alguma coisa que parecia importante, mas aí na hora o Max saiu da sala e ela calou a boca e foi embora. E aí o T ficou desconfiado que ela tem medo do Max por algum motivo. Não sei se é verdade. Aí depois disso, finalmente a gente teve um capítulo da visão da Alicia de novo, entradas do diário dela. As entradas do diário dela, que é o capítulo 13 inteiro, a gente descobriu 3 coisas. A arma que eles têm em casa é uma herança de família que o Gabriel ganhou do pai dele. E a Alicia odiava essa arma, ela não queria manter uma arma dentro de casa. Mas o Gabriel tanto dizia que tinha um valor sentimental, como ele achava útil ter uma arma em casa, eles brigavam por isso, mas no fim a arma continuou lá. Segunda coisa, a Alicia odiava o Max porque ele a violentou. Ele a assediou sexualmente num churrasco que teve. E aí ela tinha medo de contar pro Gabriel, porque ela disse que o Gabriel idolatrava o irmão. Ele tinha uma visão muito idílica do irmão. O irmão era o grande herói dele. E ela diz que ela não tinha medo de não ser acreditada, né? Ela não fala isso. Mas ela diz que tinha medo de acabar com a ilusão da pessoa que o Gabriel achava que o irmão era. Não sei se eu acredito nela. Talvez ela tivesse medo de que o Gabriel não fosse acreditar, não. A terceira coisa importante que a gente descobre é que, no aniversário de 33 anos da Alicia, ela e Gabriel decidem começar a ter filhos. Eles decidem começar a tentar engravidar. E se eu não me engano, ela cometeu o crime com 33 anos, então a linha do tempo tá se aproximando. Bom, então é isso, estamos em 40%, meus amores, e me desejem forças pra eu continuar, porque eu tô sentindo elas indo embora. Uma hora depois. Eu tinha parado, acho que no capítulo 13. Li mais alguns capítulos. Vamos atualizar logo antes que eu esqueça, que eu tô com preguiça de digitar tudo. Eu terminei de ler mais um pouquinho e eu vou falar logo. O tio, apesar de prometer que ele não ia se meter mais nas coisas familiares, porque o Max ligou lá pro instituto, falou com o Diomedes e disse que ele tava, tipo, stalkeando geral, e o Diomedes fez ele prometer que ele só ia cuidar da lixa de dentro da instituição no investimento da vida dela. Ele acabou de prometer isso, pegou um trem e foi pra Cambridge encontrar com a família dela. Aí ele chegou lá, na casa onde a Alicia cresceu, e enquanto ele tava olhando assim, e da janela ele viu uma senhora olhar pra ele com um ar meio estranho, ele escutou um barulho e tomou uma porrada na cabeça, tudo ficou preto. Tadam! Mistério. Próximo capítulo. Aí ele acordou com o primo dela, o Paul, falando com ele. Paul, ele disse que lembrava muito a Alicia, mesmo olhar, mesmo cabelo vermelho. Eu nem falei que ela é ruiva, né? Ela é ruiva. E ele ficou conversando lá com o Paul um pouquinho. O que a gente descobriu através do Paul? Uma coisa muito importante. O pai da Alicia também não foi uma morte por velhice ou um acidente, um incidente, nada do tipo. Ele se enforcou no sótão de casa. E isso abalou muito a Alicia e tal, e ele disse que essa foi a última vez que ele encontrou com ela, porque aparentemente depois que ela conheceu o Gabriel, ela não dava mais muita atenção pra ele e pra mãe dele, que é a tia Lídia, que criou ela. A última vez que ele viu foi no funeral do tio dele, que morava com eles ainda antes de ter se enforcado, pelo que eu entendi. Aí, logo depois, tia Lídia fez a sua entrada gloriosa, como uma bem velha de filme de terror mesmo. E ela é, assim, horrorosa, uma pessoa insuportável, feia de aparência, feia de personalidade. Sabe, Peter?
E o tio disse: "Nossa, entendo super por que a Alicia quis sair dessa casa o mais rápido possível quando foi pra faculdade. Deve ter sido a mesma situação que eu, quis sair de casa o mais rápido possível, porque minha situação familiar era muito ruim". E aí a tia Lídia falou que tinha muita raiva dela, que ela criou a Alicia e a Alicia era muito ingrata, e principalmente a raiva dela por causa de uma pintura que a Alicia fez dela. Nesse meio tempo, o tio decidiu que ele ia perseguir a esposa pra descobrir se ela estava traindo ele mesmo ou não, porque ele não tem 100% de certeza que alucinou as mensagens que ele viu, mas ele ainda não fez isso até onde eu li. Então, o que ele fez, na verdade, foi encontrar o antigo agente e também amigo da Alicia, que se chama Jean Félix. E ela aparentemente só expunha as pinturas dela nessa galeria específica onde ele trabalha, ele era o agente dela e tal. E foi lá onde ele tinha visto aquela pintura da Alicia, né, antes, logo depois do crime, antes dele sequer ir para o Groove e tal. Esse é o Félix, aquele tipo de pessoa bem fofoquinha, queria conversar muito e falar muita abobrinha, mas no fim das contas ele não deu tanta informação assim quanto eu esperava. A única informação que eu acho que realmente útil que ele deu é que a Alicia não gostava do pai dela, tinha um péssimo relacionamento com o pai dela. Então por que ela teria se tentado, né, quando o pai morreu? Não sei. Tô começando a achar agora que existe uma possessão demoníaca nessa família, porque todo mundo quer tirar a própria vida. Mas tem algum outro motivo. Aí ele até perguntou: "Então, já que ela não gostava do pai, por que que você acha que ela tentou fazer isso?" E falou: "Não sei, culpa, algum trauma, alguma coisa aí, mas não era porque ela ia sentir falta do velho, ela odiava ele. Porque não sei, alguma ele disse que ela odiava ele desde a morte da mãe dela, mas ela era neném, ela era bebê quando a mãe morreu, então não sei." Esse livro, ele é extremamente verborrágico, mas ao mesmo tempo ele não te dá nenhuma informação realmente necessária. A gente passa muito tempo nos monólogos na cabeça do tio, falando coisas completamente desnecessárias, tipo, vendo como as histórias que sem lá com cré, mas as informações mesmo que a gente precisa, as cenas com as informações, elas passam assim, a gente pega uma ou duas coisas no máximo. A outra coisa que o Jean Felix falou também é que a Alicia parecia normal na semana que o crime aconteceu, ele encontrou com ela, e ela só estava estressada, ansiosa com uma exposição que ela estava pra fazer. E o tio tem a sensação de que ele era meio obcecado pela arte da Alicia, talvez meio obcecado por ela, meio atraído por ela. Eu até ali estava achando que o Jean Felix era gay, mas aparentemente não. E também o tio acha que ele tá mentindo sobre o dia que ele se encontrou com a Alicia. Acho que foi um ou 2 dias antes do crime. Acho que alguma coisa aconteceu ali. Enfim, é isso até agora. Eu estou em 50% do livro, parei no capítulo 21 da parte 2 e aparentemente a parte 2 vai ter o capítulo 33. Eu espero conseguir terminar pelo menos a parte 2 ainda hoje. E se eu conseguir, eu tento vir aqui dar uma última atualização. Mas se não, nos vemos amanhã. 2000 anos depois. Bom dia. Claramente dá pra ver que eu acabo de acordar, né? Mas assim, desde a última vez que a gente se comunicou, muita informação nova. Se eu não me engano, eu parei capítulo 21. Aí esse capítulo começa com o tio lendo a peça da Alceste, que é basicamente aquela história que eu resumi lá no começo, mas tem um adendo muito importante que eu não cheguei a mencionar, que é o marido dela, Admetus, eu esqueci que se pronuncia o nome, ele é condenado ao reino dos mortos e ele tem uma única chance de escapar, que é se alguém se voluntariar a morrer no lugar dele. E aí ele vira pra todo mundo e pergunta se a pessoa tá disposta, tipo, os pais dele, e ninguém quer tomar esse lugar. E aí, sabendo que a esposa o ama, ele vira pra esposa e pergunta se ela tá disposta a morrer no lugar dele. Ela diz que sim, e ele aceita. E aí tá, coitado da Alceste, vai lá, morre dele, e o Heracles acha a história tão triste, ele se incomoda com a força da Alceste e tal, com o amor dela pelo marido, e vai até o reino dos mortos, ele briga, tô fazendo resumo básico, tá? Briga com Hades e ele retorna a Alceste ao mundo dos vivos. E aí que tá a parte mais importante. Quando ela volta, a gente vai fazer a menor ideia como pronuncia o nome. Vou chamar de Adamateus. Provavelmente tá errado, vou colocar aqui a pronúncia correta. O marido faz um escândalo, meu Deus, minha esposa voltou, a mão da minha vida, não sei o que, não sei o que lá. E a Alcestes permanece estoica, parada como uma estátua. E aí ele vira pro Heracles e fala, meu, por que que ela não tá falando não sei o que e tal? E Alcestes permanece em silêncio, permanece muda. É assim que a peça termina. Então, agora o livro começa a ficar mais interessante. Não é só a gente sair dos devaneios do tio e começar a ir para a resolução do problema, para juntar o simbolismo com os fatos em si, que o livro fica legal. Talvez, eu acho, que tenha salvação.
No capítulo seguinte, tinha uma entrada do diário da Alicia. Nesse, ela fala que o Paul, o primo dela, foi lá visitá-la e ele pediu 20 mil emprestado, porque ele desenvolveu um vício em jogos de azar e ele perdeu muito dinheiro, inclusive ele mexeu no dinheiro, tipo que da poupança não, perdão, da herança deles. E, tipo assim, esse dinheiro é pra mantê-los, entendeu? Porque ele não trabalha e tem um pouco a mãe dele. E ele já mexeu nesse dinheiro e se não repor o dinheiro que ele tá pegando de lá, vai dar merda, né? E assim, parte da Alicia fica comovida, porque a vida com a tia dela é muito ruim, ela sabe porque ela viveu com a tia por muitos anos, e ela foi embora, e deixou ele lá, e ela sente que meio que ele não tem outra alternativa, porque alguém tem que cuidar da mulher, e a mãe dele, então ele não vai abandoná-la, né, e tal. E ela fica mal porque ela abandonou ele e ela nunca volta lá. Mas uma parte dela também acha que talvez ele esteja mentindo, dá 2 mil pra ele, ir embora, e ele fala, não, beleza, você vai me ajudar por enquanto, tal. Alguns dias depois, o Jean Felix vai visitá-la. Quando ela tá lá terminando aquela pintura do Jesus, que é a cara do Gabriel, tá lá falando enquanto ela tá terminando a pintura. E ele fica falando na cabeça dela. Sim, do ponto de vista da Alice, dentro da cabeça dela, ela tá reclamando do Jean o tempo inteiro. Ela não suporta ele, ela não suporta a voz dele, ela não suporta que ele só fala dele, que ele acha que eles são muito mais próximos do que eles realmente são. Eles foram amigos na época da faculdade, mas eles não são tão amigos agora, blá 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 blá. Fala que ele não se importa com ela de verdade, e que ele morre de ciúme do Gabriel, desde que o Gabriel apareceu na vida dela, ele faz tudo pra fazer mal do Gabriel, tudo que ele sempre falou, sempre só aproximou, mas era do Gabriel e tal. Enfim, vai se irritando daquela explode e fala, tipo assim, ai, dá pra você ir embora? Eu tô terminando a aventura. E ele fica tipo, ué, mas eu sempre fiquei conversando com você enquanto você pintava, tipo assim, a gente fez essa amizade de anos. E aí ela fala, ela tá cansada dele, ela não quer mais dar continuidade e ela quer trocar de galeria, não quer mais trabalhar com ele. Obviamente ele fica chocado, ele fica muito chateado, em parte também porque eu acredito que ela faz muito dinheiro pra ele, né? Porque ele fala no nível que é uma pintura extremamente famosa, é requisitada. Ele fica tipo, ah, foi Gabriel que botou essa semente na cabeça, né? No fim, o Jean Felix fala que ele, na verdade, tinha ido lá pra convidá-la pra assistir uma peça. Implora pra ela ir, tipo, se você tipo, nosso Deus e tal. Ela, ah, então tá bom. Qual é a peça? Mas ela encerra essa entrada do diário dizendo que tem medo do Jean Felix. Por que ela tem medo do Jean Felix? Não sei, porque até então ela não expressou nada que queira dizer que ele é agressivo ou perigoso de alguma forma. Ele só parece ser inconveniente. E voltando ao tempo presente, levando uma sugestão que Jean Felix deu para ele quando ele visitou lá a galeria em consideração, o tio resolve tentar fazer a Alicia pintar, já que ela não se comunica com palavras, ela pode se comunicar com a arte dela. Até mesmo porque a única maneira que ela se comunicou até então, desde o crime, foi com aquela pintura. E o Diomede só acha que não vai dar certo, o Christian acha absolutamente que vai dar errado, ninguém concorda com a ideia, mas ele acaba convencendo todo mundo. Ele sempre consegue fazer o que ele quer. E aí o próprio Christian fala isso pra ele, você não percebe que você tá, tipo assim, comendo na palma da mão dela? Você faz absolutamente tudo que ela quer, isso que ela quer. Presta atenção, ela é uma pessoa borderline, você se deixou seduzir por ela. Mas o tio insiste que esse diagnóstico tá errado. Não sei, pode ser uma impressão minha, mas eu sinto que lendo o tio que, às vezes, não necessariamente é uma representação do autor, tá? Mas o tio, ele parece ser meio que contra um diagnóstico borderline, não sei se ele não acredita na doença, sei lá, mas ele sempre fica muito contrário a isso toda vez que o Christian ou uma outra pessoa menciona que ela possa ser borderline. O que até então me parece muito possível, me parece uma prospecção realista. Aí ele também não acha que o Christian é competente pra diagnosticar, não sei porquê. Mas eu acho que o que o Christian acabou de falar é muito verídico, principalmente porque sutilmente é confirmado no próximo capítulo, quando ele vai. Lembra que eu falei que ele ia vigiar a esposa pra descobrir se ela tava traindo ele mesmo? Ele vai e segue ela. Ela fala que vai se encontrar com uma amiga, ele não acredita. Ele segue ela no trabalho, ele segue ela depois do trabalho, e no fim ela de fato se encontra com essa amiga. Fica decepcionado quando ele descobre que ela não tá traindo ele. Ele ainda não tem 100% de certeza que ela não tá traindo ele. Ele diz, tipo, ela não tá traindo ele agora. Beleza, voltando pro instituto, a Alicia parece ficar animada ali dentro dos termos estoicos dela. Ela sorri. Então, pra ela, muita animação. A pintura que ela faz é o Instituto em Chamas, duas pessoas na escadaria de incêndio. Essas pessoas estão o tio segurando ela no colo. E aí ele fala que você pode interpretar a pintura de duas maneiras. Ou ele tá salvando ela do incêndio, ou ele tá tentando jogar ela nas chamas. Ela claramente tá manipulando esse idiota, e até então eu tava achando que eu a pessoa mais lúcida dentro desse livro. Tanto é que, tipo, logo depois disso, ele chega no trabalho, tem uma pessoa gritando em agonia. E o primeiro pensamento dele é: ai meu Deus, eu espero que a Alicia não esteja sofrendo. Meu irmão tem outros pacientes no instituto. Não trabalha com mais ninguém. Mais uma vez, ele não faz nada. E a pessoa gritando é a Elfie. Por quê? Porque a princesa da Alicia enfiou um pincel no olho da mulher. Deixou ela cega.
Mas é claro, o tio insistiu em defender a Alicia, falou que ele viu que estava escrito slut, né, tipo piranha, na pintura que ela tinha feito, falou que ela só atacou a Elfie porque ela foi provocada e tal. Mas não adiantou muito, porque realmente o que ela fez foi muito grave e o Diomedes, sei lá, resolve cortar, tanto essa ideia dela tentar, como as sessões de terapia dele com ela, acabou, você vai agora trabalhar sério. Aí, na última sessão dele com ela, quando ele explica, por causa de tudo que aconteceu, não era o que ele queria, mas ele teve que interromper as sessões e tal, o que ela faz? Ela entrega o diário dela pra ele. Boom Baby, parte 3. Parte 3. Uma hora depois. E é agora a parte 3, tudo que eu li hoje de manhã. Algo importante que aconteceu na parte 2 que eu esqueci de mencionar. Uma vizinha, a vizinha que escutou os tiros, né, no dia que o crime aconteceu e chamou a polícia, ela sempre vai visitar a Alicia. Ela aparece lá no título pra visitar ela, fala que de meses em meses ela vai lá. E é verdade porque todo mundo conhece ela lá. É bem uma figura, sabe? Bem excêntrica, bem chamativa, ela gosta de atenção, ela gosta de um circo. E dá pra ver que claramente ela tá se envolvendo ali, que ela não era tão próxima assim da Alicia, mas ela tá se envolvendo ali na situação porque ela gosta de aparecer, ela dizer que ela é próxima do que aconteceu do crime. E o nome dela é Barbie. E ela fica 15 minutos conversando com a Alicia, mas a Alicia também não demonstra nenhuma reação em vê-la. E aí, quando ela vai embora, ela convida o tio até a casa dela, porque ela diz que ela tem várias informações pra contar pra ele. O tio não dá muita confiança pra ela, porque ele percebe que ela gosta de ser social crime, quer chamar atenção e tal. Mas uma coisa interessante que ela conta é que a Alicia falou pra ela, antes do crime acontecer, que ela estava sendo perseguida por alguém, que ela estava sendo vigiada por um homem, e ela, inclusive, mostrou pra ela uma foto desse cara. E ela mostrou a foto que ela tem pro tio. Só que é uma foto, tipo assim, que você tira correndo de uma pessoa a uma grande distância. Então não dá pra ver muita coisa, é tudo embaçado. Ele falou que não dava nem pra você ter certeza de que era de fato uma pessoa. Então ele não acredita muito na palavra dessa mulher. Só que ela tava falando a verdade, porque no próximo capítulo é uma entrada do diário da Alicia e ela conta justamente essa história. Começa primeiro falando que ela foi ver a peça com o Jean Felix e ela se identificou muito com a história das Celsius e tal. Foi claramente ali que a história entrou dentro da cabeça dela e tal. No final, ela tá fazendo de tudo pra se desvencilhar dele, ela quer ir embora pra casa, ela não quer passar mais tempo com ele, só daí tá insistindo pra eles irem tomar mais uma bebida e tal. E no fim, ela fala, não, eu não vou. Ele fala, beleza, então, mas me promete uma coisa. Você confia demais nas pessoas, aprende a ser um pouco mais insegura, aprende a ser um pouco mais cuidadosa. E ela, do que você tá falando? E ele simplesmente vai embora, ela grita, grita ele vai embora. Acha que ele tá se referindo ao Gabriel. Mas, não sei. Eu não sei se isso é só um red herring pra desviar a gente do caminho que o plot tem que seguir, porque às vezes eu acho que esse livro ele solta umas informações que não vão agregar no final. Você tá fazendo a câmera desfocar em mim, a câmera tá focando em você, só tem que. E logo depois disso, ela começa a ver um cara observando ela, que ela olhando na janela da cozinha. Ou tem um cara parado do outro lado da rua, olhando diretamente pra ela. Primeiro, esse cara deve estar no ponto de ônibus, ele deve estar só uma pessoa andando na rua. Mas todo dia ela olha pela janela da cozinha e o cara tá ali. Então ela começa a achar que o cara tá fazendo de propósito. Primeiro ela começa a achar que o cara tá, sei lá, vigiando a casa pra poder assaltar. Depois ela começa a achar que o cara, sei lá, é um pervertido que quer fazer alguma coisa com ela. Ela conversa com o Gabriel e ele não acha nada demais. E todo dia o cara tá ali. Ela não consegue distinguir quem é, porque o cara tá usando óculos escuros e boné, mas ela tem a sensação de que, tipo assim, não é só um desconhecido que tá olhando pra ela, entendeu? Ela acha que é alguém que tá tentando assustá-la. E aí os dias vão passando, isso vai acontecendo sempre, ela vai ficando cada vez mais nervosa, cada vez mais preocupada com isso, e tá saindo cada vez menos de casa. E o Gabriel continua não acreditando nela. E aí um dia ela resolve dar uma volta no parque, não tá aguentando mais ficar em casa paranoica sobre o cara tá vigiando ela ou não. E quando ela tá indo embora do passeio, ela percebe que o cara tá ali no parque. Eu acho que o cara tá sempre usando o mesmo boné, porque senão como é que ela saberia que é o mesmo cara? Mas ela não fala. Ela fica tão assustada que a reação dela é, tipo, tirar o celular da bolsa e tirar uma foto. É aquela foto que a Barbie mostra pra ti. Só que é aquilo, é uma foto tirada correndo, embaçada, e a pessoa tá longe e não dá pra fazer muita coisa. E aí, quando ela chega em casa, a Barbie passa ali pra conversar com ela. E ela tá tão exaltada que é quando ela conta tudo pra vizinha. E ela chora e tal. E a vizinha acredita nela instantaneamente, pede pra ela mandar a foto. E fala, olha, você tem que ir na polícia. Você já conversou com seu marido e tal. E ela mesmo fala, não, porque o Gabriel, não quero estressar ele. Mentira, porque o Gabriel não acreditou nela. E ela, então você tem que ir pra polícia. Se o Gabriel não acreditar em você, eu vou na polícia com você. Tipo, isso é perigoso. Isso pode ser um homem tentando atacar você. Eu também sou uma mulher que mora sozinha. Conta comigo. Só que ela não gosta da vizinha. Então, logo, desculpa. Logo assim que a mulher vai embora, ela já se arrependeu de ter contado pra ela. Nessa mesma noite, depois que o Gabriel chega em casa, ela não consegue dormir, porque ela tá pensando no cara, em quem pode ser ele. E ela tá
assumindo que é o Jean Felix tentando assustá-la por causa do que ele falou pra ela na última vez que eles se viram. E aí ela escuta um barulho do lado de fora, desce as escadas, vai olhar. Ela não consegue ver alguém ali porque tá tudo escuro. Mas ela tem a sensação de que alguém tá parado ali olhando pra ela. E ela começa a gritar, acorda o Gabriel, pede pra ele pegar a arma e vigiar o quintal. Mas o Gabriel fala que tá na hora dela parar com aquela graça, ele não aguenta mais isso e ele vai voltar a dormir, que ele tem que trabalhar de manhã cedo. Quando ele desce de manhã e vê que ela passou a noite inteira parada em frente à janela, ele começa a se preocupar, começa a achar que tem alguma coisa ruim acontecendo com ela e faz ela prometer que ela vai ir no psicólogo. Ela não quer, porque isso pra ela simboliza a derrota, né? Ela não tá fazendo nada, que ela tá ficando doida e ele não acredita nela, mas ele implora ela pra ir. E aí ela vai. Ela conversa com esse psicólogo e lá, pra ver que o cara já tá tendencioso a não acreditar que ela realmente tá vendo alguém. Alguém tá realmente vigiando ela. E aí, primeiro você fica, pô, que cara, meio coisa ali. Ah, porque o Gabriel mencionou que era um amigo dele. Então você fica tipo assim, o Gabriel já falou alguma coisa no vídeo dele, o cara já tá. Como é que eu posso dizer? Tendencioso a não acreditar nela. Só que aí depois ele menciona que essa não é a primeira vez que eles se encontram. E que quando o pai dela morreu, aconteceu a mesma coisa. Ela ficou imaginando que alguém estava perseguindo ela e não tinha ninguém. Aí você fica, será que ela tá num episódio de mania? Ou será que ela realmente teve um episódio de mania, mas agora tem alguém vigiando ela, mas por que ela passou isso? Ela não tem credibilidade. E aí, no final dessa sessão, o cara receita uns medicamentos pra ela. Eu acho que são os mesmos que ela tomava antes. Se bastante quando ela toma, ela fala que ela quer ficar alerta, que da última vez que ela tomou esses remédios, ela ficou dopada. Como eu falei, existem duas possibilidades. Ou de fato isso tá acontecendo e alguém tá observando ela, ou ela tá mais uma vez passando por um episódio de mania. Eu acho que de fato alguém tá observando ela. Porque até então, ao que tudo indica, o livro tá querendo passar uma imagem, tipo assim, é uma mulher que foi feita de maluca, uma mulher que ninguém acredita nela, só o herói salvador perfeito, o tio. É a única pessoa que confia na palavra dela, que não acha que ela tá doida, que acha que tem motivos por trás de tudo o que aconteceu. Então eu acho que é nessa linha que o livro vai seguir. Eu acho que tem alguém vigiando ela. Mas quem? Eu não acho que é o Jean Felix. E eu também não acho que é o Max, o cunhado dela, como ela imaginou. Parou de achar que o Jean Felix tá achando que é o Max, confrontou ele e saiu como maluca. Eu acho que é o Gabriel. Eu acho que o Gabriel, por algum motivo, tá tentando fazer ela parecer louca, porque ela já tem um histórico, né, de problemas psicológicos, transtornos psicológicos, e vai ser fácil fazer todo mundo acreditar nela. Eu acho que ele tá tentando fazer ela de maluca. Por quê? Não tenho certeza, mas uma coisa curiosa é que quando o tio questionou ao Max quem era responsável pelo testamento, quem foi o herdeiro e tal do testamento do Gabriel, ele falou que era ele. O estranho falou, não era a esposa? Ele, não, porque o Gabriel disse que ela já tinha herança família dela, o dinheiro dela tava bem cuidado, ele queria que se acontecesse alguma coisa com o dinheiro fosse pra mim. E o tio perguntou, tá, beleza, então o dinheiro da Alicia vai pra quem? É você que cuida também? Ele falou, não, não sei. Não sei quem é que cuida do dinheiro da Alicia. Estranho, porque o dinheiro não foi pro Paul ou pra Lydia, porque dá pra ver nas condições que eles vivem que eles não têm dinheiro. Então, com quem dá o dinheiro dela? Quem é responsável por cuidar do dinheiro dela? Porque ela tá numa instituição psiquiátrica e quando a pessoa, né, tida como incapaz, né, não tá nas suas faculdades mentais, alguém tem que cuidar do dinheiro. Quem é? Quem é o responsável por cuidar do dinheiro dela? Ainda não sabemos. Eu acho que o Gabriel não tinha tanto dinheiro assim. Eu acho que ele estava na merda e ele estava tentando tomar o controle da herança da esposa. Meu palpite até agora é esse. Alguma coisa deu errado e ele acabou sendo assassinado. E essa parte termina com o final do diário. O tio lendo o final do diário. E o final do diário começa a ficar uma coisa mais frenética, uma pessoa meio que perdendo o juízo, muito paranoica. Ela falando, o cara tá aqui, eu tô escutando ele lá embaixo, ele tá vindo na porta, ele vai me pegar, não sei o quê. E termina. Não tem mais nenhuma entrada depois disso. Tem 71%, galera. Vamos conseguir. 3 horas depois. Gente, faz frio no Rio de Janeiro. Nossa senhora, como tá frio. Acho que veio alguém de, sei lá, Curitiba, nos comentários falar, ai não, mas em Curitiba é muito frio pro novo padrão. Frio pro carioca. Tá frio pra caralho e não adianta ficar, tá frio porque vocês também não aguentam o nosso calor. Então, enfim. A gente parou, acho que tava começando a ficar bom o negócio. E o que aconteceu logo depois, eu me arrependi de não ter continuado lido e botado na mesma última atualização que eu fiz. Parte 4. Nos diários, ela mencionou que o médico que ela foi ver se chamava Dr. West. O tio termina de ler, ele sai da sala dele, ele anda no corredor, ele para em frente a uma porta e está escrito C. West. Doutor C. West. O médico que ela tava vendo era o Christian. Essa me pegou. Achei que ia ser o Diomedes. Beleza, daí ele entrou lá com o diário dela, confrontou o Christian. Eu não gosto do Christian mesmo, isso é um ambos motivo. Confrontou o Christian sobre o que estava acontecendo, e aí o que o Christian explicou? Ele conhecia o Gabriel da faculdade, os dois estudaram juntos. E aí, anos atrás, naquela época que o pai da Alicia morreu, o Gabriel entrou em contato com ele querendo consultar a esposa e tal, e ele indicar um outro terapeuta. Ele não ia
ele mesmo tratar a Alicia porque seria antiético, já que ele falou que ele não era super próximo, mas ele conhecia eles, ele esteve no casamento deles. E aí o Gabriel falou que não, que a Alicia não queria conversar com ninguém e ela só estava aceitando se fosse ele, porque ele pelo menos era conhecido. Então ele não, tipo assim, tratou a Alicia, eles conversaram por 3 ou 4 sessões, uma delas foi a mais recente, no caso, antes do crime acontecer, e 2 ou 3 foram na época que o pai dela morreu. Aí ele falou que a Alicia. Oi, amor. Ele falou que a Alicia não era nada cooperativa, que ela nunca falava muito sobre o relacionamento dela com o pai dela, não queria falar muito sobre nada. Ele nem acredita que ela queria mesmo se matar. Ele acredita que tudo que ela fazia era só porque ela queria chamar a atenção do Gabriel. Ele realmente acredita que ela tem borderline e que essa era a maneira dela de, sei lá, prender o marido no controle dela. Muito do porquê ele não acredita na Alicia é porque ele falou que essa não é a primeira vez que ela inventava, né, uma história de que estava sendo vigiada. Ele disse que já tinha acontecido um outro incidente onde ela cismou que um vizinho onde eles moravam estava vigiando ela todos os dias e ela criou um caos lá no local e eles tiveram que se mudar. Quando na verdade o idoso era cego até, então ele não estava vigiando ela, ele só estava parado. Coincidentemente, né, parecia que a visão dele estava pra janela dela, mas o cara não estava vigiando ela. E ele acredita que pouco antes do crime estava acontecendo com a Alicia a mesma coisa. Ele e o tio discutem tal sobre a veracidade do diário ou não, e ele fala: "Eu não acredito que ela estava sendo perseguida por um cara de verdade, mas eu acredito eu sei que o diário é crível. Eu entendo que o diário seja crível, eu acredito que ela acredita que ela estava sendo perseguida". Assim, minha opinião, lendo essa parte, eu não acho que o Christian é uma má pessoa. Obviamente, ele fez algo completamente antiético, e ele não falou a verdade, ele não testemunhou no julgamento dela, porque ele estava recebendo dinheiro do Gabriel por essas sessões, e ele nunca declarou esse dinheiro, então ele cometeu fraude, fora que ele poderia perder a licença dele também. Então, assim, óbvio, a pessoa perfeita ele não é, mas eu não acho que ele é um monstro horrível, que ele é o vilão dessa história. E, por outro lado, tio é completamente obcecado pela Alicia, e eu escrevi exatamente isso quando eu acabei de ler essa parte. Capaz dele ser o homem que tá vigiando ela. Será? Eu acho que é ele. Não, a obsessão dele desde o início, pode voltar no começo desse vídeo, foi a primeira coisa que eu falei, é que ele tinha uma obsessão mórbida por ela. Eu tenho certeza que ele é o homem que tá vigiando ela, que tava vigiando ela. Eu acho que a primeira vez com esse senhorzinho foi paranoia dela mesma, ela estava no estado de mania, mas agora, porque ela estava no estado de mania, agora ninguém acreditou nela na segunda vez e de fato tinha alguém perseguindo ela e era o tio. Escuta o que eu tô te falando. Porém, uma outra possibilidade é o Yuri, porque lembra no começo do livro, quando o Yuri contou uma história dele estar perseguindo a vizinha? Até agora eu não entendi aonde essa história vai nos levar. Mas achei suspeito também. Então, também, meu segundo suspeito é o Yuri. E aí, o tio volta, conversa com a Alicia de novo. Mais uma vez, ela não esboçou nenhuma reação. Então, ele se sentiu obrigado a agir. No, God, please, no! No! O que que ele fez? Ele mandou mensagem, ou ele foi até todo mundo que ele considera suspeito. E ele falou que a Alicia tinha entregado o diário, e o diário revelava que tinha várias mentiras das histórias que essas pessoas contaram pra ele. Essas pessoas foram o Jean Felix, o Max, o cunhado dela, e o Paul, o primo dela. Porque ele queria saber como eles iam reagir, se eles iam fazer alguma coisa e tirar alguma conclusão a partir disso. O único que ele realmente teve uma conversa foi o Paul. Ele foi até Cambridge de novo encontrar com o Paul. Realmente, quando ele confrontou o Paul sobre as mentiras, ele falou: "Olha, cara, a verdade é que eu tenho um vício, eu gastei o dinheiro da minha herança, da minha poupança toda pagando essas dívidas e, tipo assim, por que que eu iria te falar? Não tem nada a ver com você. O que eu falei pra você era porque era até onde te cabia saber. Mas foi isso que aconteceu, a gente me deu não me deu dinheiro pra pagar as minhas dívidas, eu tirei da minha herança. Eu espero que você não conte pra minha mãe, não conte pra ninguém". E ele falou: "Beleza". E aí, eles conversando sobre, o Paul acabou revelando uma outra coisa. O Paul falou que quando a mãe, na verdade, quando a mãe da Alicia morreu, ela não era bebê, como eu achei. Ela tinha 10 anos já. Então eu não entendi no começo, quando ela falou no diário que a mãe prendeu ela na cadeirinha do carro. 10 anos, você não tá na mesma cadeirinha do carro. Não entendi muito bem essa parte, mas enfim. E agora também, a partir dessa parte do livro, eles se referem à morte da mãe dela como acidente, sendo que ela escreveu no diário que a mãe dela se matou. Então eu tô confusa. Ela tava mentindo no diário, é um buraco no plot, não sei. Ela morreu no dia do funeral, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ela e o Paul ela tinha 10, o Paul tinha ali 7, 8 anos, e eles, tipo, escalaram a treliça e subiram no telhado, e era uma mania que eles tinham de ficar lá em cima, conversando, vestindo a vida, e mais tarde adolescentes bebendo. E aí, nesse dia, eles viram os pais deles lá embaixo, e o pai da Alicia estava fazendo um escândalo, gritando muito, tipo, perdi minha esposa, era a única pessoa. Porque, pelo que o Paul falou, esse cara era um escroto, ele era
estúpido com todo mundo. A única pessoa que ele gostava na vida era a esposa. Nem a Alicia ele gostava. E aí, nesse momento, ele fala por que que a Alicia não morreu no lugar dela. Eu preferia que a Alicia tivesse morrido. E nesse momento, o Paul falou que a Alicia virou pra ele e disse: Meu pai me matou. Meu pai acabou de me matar. E realmente é uma coisa horrível. O tio acredita com essa informação que ele chegou à raiz dos problemas da Alicia. Ele acha que foi esse episódio que germinou e culminou no momento em que ela matou o marido. O que que ele acha? Que a Alicia identificou o pai como eu sempre erro o nome, Admetus, na história da Alceste. Então, o pai escolheu matá-la, entendeu? Naquele momento. Psicologicamente, o pai a matou. Emocionalmente, o pai a matou naquele momento, tal como o Admetus escolhe a vida dele ao invés da vida da esposa. Todo esse trauma ficou dentro dela. Então, mais tarde na vida, quando ela projetou todo esse arco paternal no marido, transformou o Gabriel no seu senhor e salvador, alguma coisa que ele fez a magoou profundamente e ela acabou reagindo, dando 5 tiros na cara dele. Estamos em 50% até aqui. Uma hora depois. Um cafezinho e um chocolatinho, que a gente vai terminar esse livro hoje. Ok, ele voltou pro instituto, conversou com a Alicia e finalmente ela respondeu. Ela respondeu com uma palavra. Ela falou o quê? Não é porque eu tô lendo em inglês, então ela fala what? E aí ele fala o quê? Fala, você quer saber o que que eu quero? Eu quero te ajudar, blá, 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 blá. Ele fala, você me dá permissão, vamos trabalhar nisso juntos? E ela, tipo, faz que sim. Obviamente, isso só serviu pra convencer o tio de que ele tava no caminho certo. Ele foi, conversou com o Diomedes, que é, tipo, né, o mentor dele. O Diomedes falou, meu Deus, é incrível, você é muito bom nisso, parabéns, você foi contra todo mundo, mas você conseguiu e tal, continua. E aí, na sessão seguinte, a Alicia falou, e a Alicia falou, e a Alicia falou, e a Alicia falou. Ela ainda não falou sobre o crime, mas eles falam sobre coisas aleatórias da vida dele, e ele contou muito da vida dele pra ela. Então ele falou, não, realmente, eu tenho que admitir que a linha aqui entre paciente e terapeuta, ela já tá totalmente borrada, eu não sei onde um começa, o outro termina. Eu tô passada, chocada. E na sessão seguinte, ela falou que ela ia tentar começar a falar sobre o crime, ela deu uma enrolada, pediu a ele pra fumar um cigarro, ele, como é que você sabe que eu fumo? Ela, eu senti o cheiro de cigarro em você, ele, beleza, levou ela do lado de fora, ela fumou, e ela começou a contar. A história que ela contou foi que, no final do diário, quando ela falou, tá chegando, não era o cara que perseguia ela, foi o Jean Felix que chegou na casa, ele queria conversar com ela e tal, tava afim, enrolou ele, mandou ele sair. Só que logo depois que o Jean Felix foi embora, o cara apareceu. Ela falou, tava muito calor, eu não tava muito afim de pintar, mas eu resolvi pintar porque tinha se estressado com a discussão do Jean Felix. E aí, quando ela parou de frente pro cavalete dela, atrás tinha uma coisa de vidro, uma janela. No reflexo da janela, ela viu o cara parando atrás dela. Só que dessa vez, ao invés de óculos e boné, ele tava usando uma máscara. Uma balaclava, pelo que eu entendi. E ela falou que ficou em choque, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E ela só conseguiu falar o que você quer. Eu acho que o cara falou que. O cara tem umas coisas nada a ver. Enfim, ele falou pra ela não fugir. Ela viu que ele tava segurando uma faca. Ele falou pra ela não tentar fugir, e ela tentou mesmo assim, ele se jogou em cima dela e aprendeu. Por fim, ele levou ela lá pra cozinha, ela procurou a arma, não achou, a arma já tava com ele, e aí ele assentou numa cadeira e amarrou os pulsos das pernas dela. Do mesmo jeito que o Gabriel foi contado, ela falou que o cara amarrou assim. E que eles ficaram horas e horas e horas esperando o Gabriel chegar em casa, porque ele chegou em casa muito tarde. E ele tinha ligado dizendo pra ela que ia se atrasar. Ela tava desesperada porque não tinha outra opção. E ela não sabia o que o cara ia fazer com ela. E de fato ele não fez nada. Falou que quando o Gabriel chegou, ele se escondeu, né? Deixou ela virada pra lareira, sentada assim, de costas pra entrada da casa, quando o Gabriel entrou. Então, onde ela tava, dava pra ela ver o cara com a arma. E aí ele mandou ela não fazer barulho, não falar pro Gabriel. Quando o Gabriel chegou pra se aproximar dela, o cara deu várias cunhadas na cabeça dele. Depois amarrou o Gabriel na cadeira também. E, por fim, atirou nele e foi embora. Ela fala que o cara atirou no Gabriel 6 vezes e foi embora. Obviamente, essa história é mentira. Primeiro, porque a polícia não encontrou ela amarrada na cadeira. Não teria como ela ter soltado sozinha se o cara foi embora. E segundo, porque o Gabriel não tomou 6 tiros. Ele tomou 5 tiros e um dos tiros pegou no teto. E aí, sabendo que ela tava mentindo muito descaradamente pra ele, meio que perdido, sem saber o que fazer, ele foi mais uma vez conversar com o Diomedes pra pedir instruções de o que que ele faz ali. Mostrou tudo o que ela falou e tal. E o Diomedes disse que o problema da Alicia não era um diagnóstico em si. O problema dela era que ela se recusava a reconhecer a culpa. Ele falou, ela matou o marido, mas ao invés de lidar com isso, ela criou uma fantasia que serve perfeitamente pra atrair um cara como você, que quer ser o cavaleiro do cavalo branco dela, pra se convencer a você que ela é a vítima. Inclusive, quando ela começa a falar com ele pergunta pra ela por que que ela ficou tanto tempo sem falar, e ela falou que nos primeiros minutos ela realmente não conseguiu, ela estava em choque. Mas aí depois, quando ela percebeu que a voz dela, ou a capacidade dela de falar voltou, ela sentiu que não adiantava mais, porque todo mundo já tinha determinado que ela era a vilã, e ela tinha matado o marido, então ela não sentiu necessidade, não tinha o que dizer. Não era porque o Christian estava certo.
Ela nunca falou, não era porque ela não conseguia mais falar, é porque ela não via o ponto em falar. Mas aí o Christian ficou chateado com essa opinião do Diomedes, foi embora e tal, mas no dia seguinte, antes dele conseguir confrontar a Alicia de novo numa próxima sessão, ele chegou lá descobrindo que ela estava em coma. Aparentemente, ela foi encontrada, o Yuri encontrou ela desmaiada no chão do quarto, com algumas, ai gente, pílulas no chão e um frasco de remédio, hidrocola, esqueci como se fala esse nome, vou pesquisar na internet e colocar aqui. No chão. Então eles imaginam que ela, de alguma forma, conseguiu esse medicamento e tentou ter uma overdose. E aí tá todo mundo, né, todos os médicos ali no quarto junto com ela, tentando descobrir, fazendo um brainstorm do que poderia ter acontecido. Eles suspeitam que pode ter sido a Elf, porque já ouviram falar que a Elf trafica medicamentos ali para os outros pacientes, não sei o que e tal. E no fim todo mundo vai embora e ele fica sozinho no quarto com ela. E aí ele se aproxima dela, ele e o tio que eu tô falando. Se aproxima dela, segura na mão dela e ele percebe uma marca de uma agulha. E aí ele fala: na verdade, ninguém tem como provar que ela tomou todos esses medicamentos. Eu só encontrei ela um frasco vazio. Na verdade, alguém pode ter inserido nela morfina, por exemplo. Aí, como a Stephanie, a chefe de segurança, assumiu que a culpa do que aconteceu é do Yuri, porque ele esqueceu o armário de medicamentos aberto, o Christian viu que ele deixou o armário aberto e também viu a Alicia passando por ali por perto, o Christian acha que o tio tá mentindo, que foi ele quem tentou matar a Alicia. Eu não sei por que o Christian tentaria matar a Alicia. Pra ele não perder a licença, eu não acho que ele chegaria a esse ponto. Eu honestamente não acho que o Christian é nada mais além do que um cara que não é 100% perfeito, cometeu essa fraude e tal, e não contou pra ninguém. Eu não acho que ele é muito pior do que isso. Não acho que ele é assassino. Eu acho que, pelo contrário, essa pinima que o tio tem contra ele desde sempre só me deixa mais desconfiada do tio. Principalmente porque eu não tenho 100% de certeza se tudo que a gente tá lendo sobre as pessoas, tanto o diário da Alicia quanto a parte que o tio tá contando a história, é verdade verdadeira ou é um ponto de vista, uma percepção particular deles. Dado que foi isso que o Alex fez com a gente em A Fúria, tá? Juro por Deus que se a resolução for que o Christian tentou matar a Alicia, eu me jogo pela janela. Mas também, se a resolução for praticamente igual a da Fúria, que era que no final o cara que tava contando a história foi o cara que matou a vítima, né, da história, a pessoa que aparece assassinada no começo, eu também considero me jogar da janela. Stop it. Get some help. A polícia foi chamada e tal, virou meio que uma cena de crime, porque ele falou tudo isso, que ele desconfia do Christian pra Stephanie e pro Diomedes, então agora ele contou que o Christian já conhecia a Alicia, que tratou a Alicia, enfim, contou tudo. Foi no meio dessa confusão também, ele viu o Yuri vendendo drogas pra Elf, então agora eu já não sei se eu desconfio do Yuri ou não. E aí o Yuri falou pra ele que o Jean Felix tinha ido desde cedo lá visitar a Alicia, e que ele ficou esperando horas e horas e tava lá ainda. Aí quando ele chegou pra encontrar o Jean Felix na sala de espera, o Jean Felix já tinha ido embora. Ou seja, ele também pode ser um suspeito de ter injetado alguma coisa nela pra esconder alguma coisa. Pra finalizar o dia, o Max apareceu lá fazendo um escândalo querendo matar o tio, porque ele falou que ele deveria ter protegido ela, que tudo que aconteceu é culpa dele e tal, não sei o quê. E a esposa dele, a Tânia, ficou muito mal vendo que tava perdendo a linha, porque ele ama. Aí ele começou a falar, tipo, ele ama a Alicia, ele ama a Alicia, agora eu não sei se ele tem um amor psicopata por ela, tipo, porque ela escreveu no diário que ele tentou agarrar ela contra a vontade dela. Ou se o que ela tava falando no diário não era 100% verdade. Ainda tô em dúvida com relação ao Max, não consegui entender muito bem. Mas enfim, falta muito, muito, muito pouco para eu terminar o livro. Eu tenho certeza que eu consigo terminar hoje. Vambora. 3 horas depois. Eu sabia! Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Eu acertei. Como é bom estar certo. O prazer. Eu tô nojenta agora. Sabia que era o tio. O tio era o cara que tava seguindo ela, mas é óbvio. Ai, mas tá muito louco aqui. Mas é óbvio que era ele. A obsessão dele desde o início. Alex, você nunca me enganou. Qual era o rolê? Eu esqueci de contar essa parte. Enquanto a gente estava acompanhando todas. É porque essa parte, pra mim, sinceramente, era extremamente desinteressante. Pra mim, não tinha propósito. E mais ou menos que não tinha, mas enfim. Enquanto a gente estava acompanhando esse rolê dele desvendando mistério, indo na casa das pessoas e tal, ao mesmo tempo ele também estava seguindo a esposa, lembra? Ele seguiu ela naquela vez e descobriu que ela não estava mentindo. Ele seguiu ela outras vezes e descobriu que ela estava mentindo. Ela estava traindo ele sim, ele viu ela com o cara e tal, mas ele não sabia quem era o cara. Ele não conseguiu reconhecer o cara. E numa dessas vezes, ele
quando ela e o amante dela se separaram, ele foi até o cara e seguiu ele por vários lugares e tal, até chegar na casa dele, quase matou ele, mas desistiu no último minuto. E ele viu que o cara era casado, viu que o cara morava em determinado local e tal. E aí, a partir daí, tem que terminar isso rápido, que o celular vai descarregar. Ai, Senhor. E aí, ele percebeu que o cara tinha uma esposa e ele começou a ficar vigiando a casa do cara e a esposa, porque ele entrou numa paranoia de que ele tinha que alertar a mulher que o cara tava destruindo a vida dela, assim como a esposa dele destruiu a vida dele. Mas em momento nenhum ele confrontou a Katie. Ele só ficou seguindo o amante dela e a esposa do amante dela. O amante dela e a esposa do amante dela. O Gabriel e a Alicia. Eu sabia que era ele, eu sabia. Enfim, o rolê todo era que essas partes onde ele estava falando sobre o caso da esposa, não sei o que e tal, era no passado, era 6 anos atrás antes do crime acontecer. Tudo o que a Alicia contou sobre como o assassinato aconteceu era verdade, exceto a parte dos tiros errados e dele sair correndo e deixado ela amarrada. Qual é a única diferença? Quando o Gabriel, ele amarrou o Gabriel, deu várias porradas, acordou o Gabriel, ele começou a falar que ele não valia nada, era um babaca, não sei o que e tal, e falou pra ele que ele tinha que escolher entre a vida dele ou a da esposa. Ficou, escolhe, 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 e por fim o Gabriel sussurrou, falou baixo, assim, tipo, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E ele deu isso como ele tá escolhendo a vida dele ao invés da esposa. Are you not ashamed of yourself? Só que ele tinha colocado um assim de coisa pro outro. Eles não conseguiam se ver. Ela não conseguia ver o rosto do Gabriel e o Gabriel não conseguia ver o rosto dela. Então ele deu a volta, ele e o tio, deu a volta e fingiu que atirou na cabeça dela. Atirou no teto, fez um sinal pra ela ficar em silêncio. E ela ficou, em parte porque ela queria ver o que ia acontecer, e em parte porque ela tava em choque do marido ter falado aquilo. E aí, ele desamarrou as mãos dela, botou a arma no chão, desamarrou as mãos dela, em silêncio, sem fazer barulho, e foi embora. A Alicia terminou de se desamarrar, levantou-se, pegou a arma e deu 5 tiros na cabeça do marido. Por quê? Porque, na verdade, o tio, bem ou mal, chegou ao cerne da questão. Todo o trauma que ela tinha com a maneira como o pai lidou com ela depois que a mãe morreu e preferia a vida da mãe dela, e aí depois ela colocou no marido todo o buraco emocional da falta paterna, e aí o marido, entre aspas, pra ela ali naquele momento, fez o mesmo, escolheu uma outra vida do que a dela, ainda que fosse a vida dele. E aí, pra ela, foi como se o trauma tivesse explodido ali naquele momento e ela, numa atitude impulsiva e meio que psicótica, matou o marido. E aí, meio que quando ela se dá conta do que ela fez, ela também não queria viver. E aí, por isso que ela foi e pegou a faca, que o coisa tinha entrado com uma faca mesmo, e cortou os pulsos. Mas como a vizinha tinha escutado os tiros, a polícia chegou lá antes dela morrer. E aí, quando ela viu o tio lá, ela reconheceu ele pelo olhar, porque lembra, ele estava de máscara e antes ele sempre usava um disfarce, um boné, um óculos e tal. Ela reconheceu ele pelo olhar, mas ela disse que o que deu certeza a ela que era ele foi na primeira sessão quando ele falou: eu quero te ajudar, Alice, eu quero te ajudar a enxergar. Foi a primeira coisa que ele falou pra ela quando ele invadiu a casa. Quando ela viu o reflexo dele na janela, ela falou: o que você quer? Tá fazendo aqui? Ele falou: eu quero te ajudar a enxergar. Ela reconheceu as palavras. E por isso que ela voou no pescoço dele, atacou ele naquela hora. Ela queria matar ele mesmo. Não era porque, era uma forma. Não, ela queria matar ele. Ponto de vista do tio, ele queria, na cabeça louca dele, ajudar a Alicia, entendeu? Meio que, não necessariamente consertar um erro que ele cometeu, porque ele não se sente culpado por nada do que ele fez, apesar de ele ter destruído várias vidas. Ele só queria entender por que quando ele saiu de lá, ela deu os tiros na cabeça do marido. O que é ridículo, ela deu os tiros na cabeça do marido por causa do que você fez, o maluco. Mas enfim. E a Alicia, ela só percebeu que ele estava ali pra tripudiar em cima dela. Mas no final a história termina com ela em coma. O instituto vai ser fechado por causa de tudo que aconteceu, né? Mas vai ser aberto um novo instituto. E como o Diomedes acabou se aposentando logo pra não ter que lidar com o escrutínio da mídia e tal, o Trust, que cuida do instituto, ofereceu a vaga de diretor desse novo lugar que vai abrir para o tio. Mas, no minuto final, ele tá em casa com a Katie, ele nunca confrontou ela, eles nunca se separaram, mas ele disse que desde então parece que uma parte dela sabe a verdade, ela nunca mais foi a mesma, ela meio que morreu pra ele. Ou seja, ele também não vive uma vida feliz. Bem feito. O detetive que estava investigando o caso chega lá e confronta ele com o diário. Então, termina o livro o detetive contando a última passagem, porque antes de morrer, depois que ele injetou a seringa com a morfina nela, ela ainda conseguiu escrever a última parte e dizer toda a verdade, que ela reconheceu ele, que ela que deu os tiros, blá blá blá. E aí o investigador acabou achando esse diário e vai dar a entender que ele vai ser preso, vai entender que ele vai pagar pelos crimes dele. É isso. Esse é o final do livro. Não só
eu estava certa, como ele meio que escreveu esse livro da mesma maneira que ele escreveu A Fúria. Então, a minha conclusão aqui são duas. A Paciente Silenciosa não foi uma leitura horrível, mas também não é isso tudo que todo mundo falou pra mim. Na minha opinião, ok, se esse foi o grande livro da sua vida, tudo bem, tá tudo bem a gente discordar. Mas pra mim, um thrillerzinho fraco, que eu honestamente teria largado se eu não tivesse gravando esse vídeo, sério. E muito do porquê que a escrita do Alex é chata. É tipo você ficar num fórum de incel do Reddit. É tipo isso. Ler o monólogo da cabeça dos personagens protagonistas dele. Ele escreve homens chatos, homens choramingões, homens. Segundo ponto é que eu desvendei basicamente o que ia acontecer porque ele usou mais ou menos o mesmo plot que ele usou em A Fúria. O que me faz pensar que ele deve usar em todos os livros. Então, certamente não lerei mais nada dele. Assim, no final das contas, esse foi um vídeo de hate pro Alex Wycliffe. E a lição que a gente tem que tirar disso é: leiam mulheres. Mulheres escrevem trilhas melhores, amor. Simples assim.